Hello, eu sou o Teacher Thaisa e no vídeo de hoje nós vamos corrigir as questões de inglês do nosso simulado para EAR. Aquelas questões que vão te ajudar lá na hora da prova, a gente vai relembrar, vai ver aqui as dicas de inglês para você chegar lá e gabaritar. Então vamos lá, galera. A gente começa aqui o nosso simulado com Read the text and answer questions 25 and 26. Então a gente vai ler esse texto para responder as questões 25 e 26. Aqui a gente olha que o texto é uma música. E a prova da EAR, ela tem isso mesmo, ela tem textos de diversas formas, ela tem música, ela tem texto mesmo, texto de notícia, ela tem ali também trechos de livro, ela tem tirinhas, então a prova da EAR, ela traz uma diversidade de estilos de texto. Então a gente já começa aqui com uma música. E a música é a música Die For You, que seria tipo Morrer Por Você, do The Weeknd. Even though we're going through it, and it makes you feel alone, just know that I would die for you. Então é como, mesmo que nós estejamos passando por isso e você se sinta sozinha, saiba apenas que eu morreria por você. Baby, I would die for you. The distance and the time between us, it'll never change my mind, cause baby, I would die for you. Baby, I would die for you. Então ele está dizendo meio que eu morreria por você. A distância e o tempo entre nós nunca vão mudar a minha cabeça, porque eu morreria por você. Então, a gente vê aqui que tem palavras que estão sublinhadas no texto. E a questão 25 é justamente sobre elas. The words going, makes and my underlined in the text are respectively. Então, as palavras going, makes e my que estão sublinhadas no texto, elas são respectivamente o quê? Bom, gente, o going, ele é o verbo go que ganhou ing. Então, a gente sabe que isso aqui é o verbo ir. Já o makes é o verbo fazer conjugado ali, com szinho no fim. Então, nós temos novamente um verbo. E o my é um pronome que indica posse, ou seja, o que pertence a mim, o que é meu. Então, no caso aqui, ó, my mind, minha mente, minha cabeça. Então, my, ele é um possessive. Mas que tipo de possessive que ele é? Gente, o my, ele é daqueles que necessita vir acompanhado de um substantivo. Então, por essa razão, ele é um possessive adjective, não só um possessive puro. Então, aí a opção que tem verb e possessive adjective pronoun é a letter A, a letra A, e é por essa razão que ela é o gabarito da questão 25. Já na questão 26, ele é uma questão de vocabulário. Ele vai pegar uma palavra e focar nela e querer saber o que ela significa. Então, vamos lá. The word mind in bold in the text is closest in meaning to. A palavra mind, que está em negrito no texto, ela é próxima em significado ao quê? Gente, mind seria tipo a nossa mente, o que a gente pensa. Então, não é mudar alguém, nem é um verbo. A person's behavior, o comportamento de alguém, não é o comportamento, é o pensamento. Então, a letra C não está correta. Kill someone, matar alguém, muito menos, porque esse mind aqui não é um verbo. E o a person's opinion, uma opinião de alguém. Logo, esse aqui é muito parecido com o mind, com o pensamento, com cabeça, que é o que a gente quis dizer aqui na música. Então, a letra A, a letra A, é o gabarito da questão 26. Já agora aqui na questão 27, a gente tem um texto para ler e para respondê-la. Então, read the text and answer question 27. Leia o texto e responda a questão 27. Turtles and plastic, tartarugas e plástico. On Kenya's beaches, there is a lot of plastic waste. Nas praias do Quênia, existe muito despejo, jogam muito fora plásticos. This is a big problem for turtles. Esse é um problema enorme para as tartarugas. They eat the plastic. Elas comem o plástico. The plastic kills them. They eat it because they think that it is jellyfish. O plástico as mata. E elas comem o plástico porque elas pensam que é água viva. People find out that young turtles eat plastic more often than adults. As pessoas pensam, elas imaginam que as tartarugas mais jovens comem mais plástico, comem plástico com mais frequência do que as adultas. They die also. Elas também morrem. When there is plastic on beaches, turtles cannot lay eggs. E quando tem plástico na praia, as tartarugas não conseguem colocar os ovos. Plastics also blocks the way to the ocean. Os plásticos, também bloqueiam os caminhos ao oceano. This is a problem for young turtles. Esse é um problema das tartarugas jovens, para as pequenininhas. They cannot get into the water. Elas não conseguem entrar na água. Então, according to the text, de acordo com o texto, choose the correct alternative. Escolha a alternativa correta. Então, aqui é uma questão de interpretação. Então, vamos lá.
Na letter A diz o seguinte: Kenya's beaches are clean. As praias do Quênia são limpas. E galera, a gente viu aqui que tem muito descarte de plástico. Então tem condições de uma praia dessa ser limpa? Não. Então a letra A não faz sentido algum. Já na letter B, o que ela está dizendo? Turtles can differ plastic from jellyfish. As tartarugas conseguem diferenciar o plástico de águas vivas? Não. Se elas conseguissem, elas não comeriam. Elas comem o plástico justamente por conta dessa confusão. Então, elas não têm essa capacidade de diferenciar. Por isso, a letter B não faz sentido. Já na letter D, plastic can't kill turtles. Os plásticos não conseguem matar as tartarugas. O que é uma grande mentira, porque o nosso texto é todo baseado em dizer o como os plásticos fazem mal e matam ali essas tartarugas. Então, a letter D também está incorreta. E aí a gente viu que só sobrou a letter C. Mas por que ela é a certa? Vamos ler e entender. Adult turtles eat less plastic than the young ones. As tartarugas adultas comem menos plástico do que as mais jovens. E isso é uma informação que a gente tem no texto. A gente viu aqui que tartarugas jovens comem plástico com mais frequência do que as adultas. Então, a letter C faz todo sentido e ela é o gabarito da nossa questão. Já aqui na question 28, na questão 28, foi aquilo que eu falei com vocês lá no início da prova. A prova da EAR tem diversos tipos de texto, então a gente tem que treinar com todos eles. Por isso que na questão 28 a gente tem uma tirinha para interpretar ou para responder ali uma questão. They say, you should follow your heart. Eles dizem que você deve seguir o seu coração. And it's true, e é verdade. Hello, my love. Olá, meu amor. E aí o Garfield está abraçando a geladeira. Bom, a questão 28 pede o seguinte. The use of should in the comic strip implies the idea of. Então, o uso do should nessa tirinha mostra uma ideia de. Galera, não está escrito na questão, mas eu conto para vocês. Essa é uma questão aqui que vai falar dos modal verbs, dos verbos modais, que são aqueles que vão indicar ali uma habilidade, um pedido, um desejo. Então, vamos ver o que o should está contando aqui. Bom, o should, they say you should follow your heart. Eles dizem que você deve seguir o seu coração. O should, ele sempre implica ali, ele sempre traz uma ideia de recomendação, de um conselho que alguém te deu. Então, ele não é habilidade, ele não é necessidade nem possibilidade, mas ele é sempre um recommendation, como a letter D, como a letra D conta pra gente. Já na questão 29, life there is simple and good. A vida lá é simples e boa. Ripe fruit falls from the trees. Frutas maduras caem dos pés. And you never have to work. E você nunca tem de trabalhar. These sentences could be connected by the word. Essas frases poderiam ser conectadas pela palavra. Bom, a gente tem que encontrar a palavra que conecta essas frases. Mas para isso a gente tem que entender que sentido a gente quer dar nesse contexto aqui. Eu começo dizendo que a vida lá é simples e boa. E depois eu te dou a explicação, eu te conto o motivo da vida ser simples e boa. Não faz sentido que a gente use however e though, que significam no entanto. Já o despite significa apesar de, ele também indica uma coisa mais contraditória, ele não vai dar esse sentido de explicação que a gente quer. Já o because, que significa porque, por conta disso, por essa razão, ele sim, ele vai conectar bem essas frases. Olhem como fica. Life there is simple and good, a vida lá é simples e boa, because ripe fruits falls from the trees and you never have to work. Porque frutas maduras caem das árvores e você nunca tem de trabalhar. Então, a letra B, a letra B, é o gabarito dessa questão. Já aqui na questão 30, a gente tem um texto para responder as questões 30 e 31. Read the text and answer questions 30 and 31. Leia o texto e responda as questões 30 e 31. The lion and the four bulls. O leão e os 4 touros. A lion used to walk about a field in which 4 bulls lived. Many times he tried to attack them, but whenever he came near, they turned their tails toward one another, so that whichever way the lion tried to attack, he would have to face the horns of one of them. Um leão costumava caminhar por um campo onde 4 touros moravam. Muitas vezes ele tentava atacá-los, mas a todo momento que ele se aproximava, os touros ficavam um de costas para o outro, formavam um círculo e ficavam um de costas para o outro. De maneira que, toda vez por qual caminho o leão tentasse atacar, ele teria que enfrentar os chifres de um deles. At last, however, the bulls started arguing with each other and each went off to a different part of the field by himself. Por fim,
No entanto, os touros começaram a discutir e cada um foi para uma parte diferente do campo ficar sozinho. Then, the lion attacked them one by one and soon had killed all four. E aí, então, o leão atacou eles um por um e matou todos os 4. Bom, isso aqui é como se fosse ali uma história com aquelas histórias que tem moral e tal. Isso tem muito em inglês. Bom, the message of the text can be summarized as. E aí aqui, a questão 30 não fala isso, mas é como se ela perguntasse qual é a moral da história, porque ela fala assim, a mensagem do texto pode ser resumida em. Bom, letter A, necessity is the mother of invention. A necessidade é a mãe da invenção? Não. O que a gente quis dizer com esse texto? Que enquanto os touros permaneceram unidos, eles conseguiam ser mais fortes e não ser mortos pelo leão. O problema foi quando eles se separaram. Então isso não tem nada a ver com necessidades e invenções. You must take the bull by the horns. Você deve pegar o touro pelo chifre? Também não, porque aqui no texto a gente viu que os chifres eram a proteção ali deles. United we stand, divided we fall. Juntos nós permanecemos, divididos nós caímos. E é justamente essa a mensagem do texto, que ele diz que enquanto os touros estavam reunidos, estavam juntos, eles continuavam vivos. O problema foi quando eles se separaram e aí eles morreram por conta do leão. Então a letter C faz todo sentido. Já a letter D dizia, only the strong survive, apenas os fortes sobrevivem. E essa não é a mensagem aqui do nosso texto. In the fragment, no fragmento, at last, however, the bulls. Então, por fim, no entanto, os touros. The word however, então a palavra however, means the same as. Ela significa o mesmo que. Galera, eu contei para vocês que however significa no entanto. Bom, então não tem a ver com in addition nem furthermore. In addition e furthermore, eles têm a ideia de adicionar mais alguma coisa. Tipo, além disso, então não é o que a gente quer dizer. O therefore seria tipo uma explicação. Por isso, então por essa maneira, e não é muito parecido com however. Já o nevertheless, esse sim é parecido com o however. Então a letter A, a letra A, é o gabarito dessa questão. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor opção para completar a frase. E aí, novamente, a EAR não conta assim no título que tema ela está usando ali. Mas a gente sabe que é tag question, que é aquela perguntinha, aquela questãozinha que fica no fim da sua frase e que te ajuda a formar uma pergunta. Então, vamos lá. Sylvia bought a new dress last week. A Sylvia comprou um novo vestido semana passada. Gente, no tag question, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro deles é o tempo verbal. Aqui, quando a gente vê bought, a gente sabe que é o verbo buy no passado, no simple past. E qual é o auxiliar do simple past? O auxiliar do simple past é o did. Como a gente teve uma frase afirmativa aqui, a gente precisa de um tag negativo. Então, isso já é uma dica para a gente excluir a letra D. Não vai fazer sentido. Bom, sendo um tag negativo, então a gente precisa do auxiliar. O verbo não é necessário, a gente só precisa do auxiliar e que esse auxiliar venha na negativa. Didn't. Pode did not? Não, precisa ser a contraction, precisa ser didn't. E agora a gente precisa usar o pronome. Pode o nome da pessoa? Não, precisamos usar o pronome. Então, o pronome para Silvia, que é uma única mulher no singular, a gente usa she. Então, didn't, she é o tag correto. E aí a letter C, letra C, é o gabarito dessa questão. The sentence there is not correct is. Então, a frase que não está certa. Logo, a gente vai ter 3 alternativas corretas e uma que não faz sentido algo. Então, vamos começar aqui. Na letter D, na letra D. Sorry, we're late. Desculpa, nós estamos atrasados. Your house is much farther than we thought. Sua casa é muito mais distante do que a gente imaginava. E aí, gente, o adjetivo far, longe, distante, ele é um adjetivo irregular. Quando a gente vai fazer comparativo com ele, a gente não acrescenta só o more ou só o ER. Não, a gente precisa acrescentar o THER, como foi feito aqui. E aí, a gente está comparando a distância real com a distância imaginária. Então, é realmente comparativo e o far foi transformado, foi feito aqui na forma correta. Então, a letra D está perfeita. Já na letra C, a gente tem What's the most beautiful of all the songs? Qual das canções é a mais bonita de todas? Gente, estou comparando uma canção com todas as outras. Isso aqui é superlativo.
E no superlativo, se o adjetivo for longo, como aqui em beautiful, uma palavra que tem mais de 2 sílabas, a gente usa the most realmente. Então, essa frase aqui está montada de maneira correta. Na letra B, our new car is easier to drive than our old one. O nosso novo carro é mais tranquilo, é mais fácil de dirigir do que o nosso antigo. Gente, eu estou comparando um carro novo com um carro antigo, é comparativo mesmo. Aqui nós temos o adjetivo easy, que termina em Y, precedido de consoante, e por essa razão ele deve perder o Y e ganhar IER. E opa, foi realmente o que foi feito aqui. Então, a letra B está corretíssima. Vamos à letra A. Could you walk more slow? Você poderia caminhar mais devagar? I can't follow you. Eu não consigo te acompanhar, eu não consigo te seguir. Gente, slow é um adjetivo curto. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo dele, não é more slow. O correto seria slower. E aí, por essa razão, a letter A é a frase que tem a parte incorreta. Então, ela é o gabarito da nossa questão 33. Bom, read the text and answer questions 34 and 35. Leia o texto e responda as questões 34 e 35. Microsoft and AI, a Microsoft e a inteligência artificial. In the latest financial quarter, Microsoft's cloud business, particularly its Azure cloud computing platform, showed significant growth due to investments in artificial intelligence, AI. No último quarto do ano financeiro, os negócios de nuvem da Microsoft, particularmente a plataforma de computação na nuvem Azure, mostrou um crescimento significante em investimentos, por conta de investimentos em inteligência artificial. This growth outpaced Wall Street estimates, resulting in a 5% increase in Microsoft's shares. On the other hand, Google parent Alphabet's cloud business struggled, with a 7% drop in Alphabet's shares. Bom, esse crescimento ultrapassou, ele foi muito maior do que o Wall Street estimava, resultando num crescimento de 5% nas ações da Microsoft. Por outro lado, o negócio na nuvem Alphabet, que pertence a Google, fracassou, com uma queda de 7%. Despite exceeding profit and sales expectations, Alphabet's inability to demonstrate competitive gains in AI against Microsoft's Azure and Amazon's AWS cloud services disappoint investors. Apesar de exceder ali em questão de financeiro e expectativas de vendas, a inabilidade da Alphabet de demonstrar ganhos competitivos com a inteligência artificial contra a Azure da Microsoft e a AWS da Amazon desapontou os investidores. Microsoft's strong messaging on AI technologies like Copilot and GenAI contributed to its success. Bom, os mensageiros da Microsoft de tecnologias AI, como o Copilot e o GenAI, contribuíram para o sucesso. The company's substantial investment in AI startup OpenAI has also paid off, with AI technology integrated into its products like Bing, Microsoft 365 and GitHub. Bom, os investimentos substanciais da companhia com startups AI, da OpenAI, também se pagaram. Bom, as tecnologias AI integraram os produtos da Microsoft, como o Bing, como o Microsoft 365 e o GitHub. In contrast, Alphabet focused on snaring AI startups as cloud customers, while Microsoft leveraged existing relationships to secure larger clients. A Alphabet focou em capturar startups e clientes de nuvem, enquanto a Microsoft focou em aumentar as relações já existentes com grandes clientes que já são seguros. The word outpaced in bold in the text could not be replaced by. Então a palavra outpaced, que está em negrito no texto, não pode ser substituída por. Então eu quero a que não é sinônimo dela. Gente, outpaced é quando alguém te dá uma meta e você vai lá e supera, é melhor que ela. Então, ela é sinônimo de exceder, melhorar, ser melhor que algo. Mas ela é completamente o contrário de failed, de falhar. Então, a letter B não faz sentido algum para a nossa palavra aqui. Então, ela é o gabarito da nossa questão. Já na questão 35, according to the text, de acordo com o texto, e aí o texto vai fazer uma brincadeira, acho que a questão vai fazer uma brincadeira ali, sobre qual nuvem pertence a qual companhia. E aí, gente, se a gente vê no texto, a gente vê que o quê? A Azure é da Microsoft.
Bom, a Alphabet é do Google. E a AWS é da Amazon. Então, quando a gente fala que a Azure pertence à Amazon, tá errado. A AWS pertence ao Google também. A Alphabet pertence à Microsoft, também não está correto. Mas a Azure pertence à Microsoft. Então, a letra E, a letra A, é o gabarito da nossa questão. Read this notice about an apartment for rent and answer question 36. Então, leia esse anúncio sobre um apartamento para aluguel e responda a questão 36. Students, are you looking for a special place to live? Come to 140 Grand Street, apartment 4B. This apartment is absolutely perfect for two serious students who are looking for a quiet neighborhood. Just 15 minutes for campus. Alunos, vocês estão procurando um lugar especial para viver? Venham até a Rua Grant, número 140, apartamento 4B. Esse apartamento é absolutamente perfeito para dois estudantes sérios que estejam procurando por uma vizinhança quieta a apenas 15 minutos do campus. The expression looking for in boldtype in the paragraph above is closest in meaning to. Então, a expressão looking for, que está em negrito no parágrafo acima, ela é próxima em significado aqui. Gente, looking for é estar procurando por alguma coisa. Não necessariamente olhando mesmo, mas procurar por algo. Então, não é buying, não é comprando, não é perturbando. Também não é latchkey, que nem tem a ver aqui com o que a gente precisa, mas sim searching for, que seria procurando por algo. Então, a letra D, a letra D, é o gabarito dessa questão. Read the text and answer questions 37 and 38. Leia o texto e responda as questões 37 e 38. Metal airplane part seems to fall from plane into Arizona family's backyard. Uma parte de metal de uma aeronave parece ter caído de um avião dentro de um quintal de uma família do Arizona. An Arizona couple discovered what appeared to be a metal plate from an airplane in the backyard last week. Um casal do Arizona descobriu o que parecia ser uma peça de metal de um avião no quintal deles semana passada. Charlie and Jacqueline Hive of Phoenix found the white metal piece which had fallen in their backyard. On Friday, CBS 5 reported. O Charlie e a Jacqueline Hive de Phoenix encontraram uma peça de metal branca que parece ter caído no quintal deles na sexta-feira, contou a CBS 5. I kind of looked around to see if there was anything else. Eu meio que olhei em volta para ver se tinha algo a mais. Like another piece or something else other than that with writing on it. Como alguma outra peça ou algo que tivesse algo escrito nele. It looks like it's from an airplane. Parece ser de um avião. And you think, oh man, that's crazy. E aí você pensa, cara, isso é loucura. Jacqueline told the outlet. Disse o Jacqueline ao repórter, ao jornal. According to images shared with CBS 5, the metal piece seems to be part of the airplane lavatory. De acordo com as imagens compartilhadas com a CBS 5, a peça de metal parece ser de um lavatório de avião. The sentence, a frase, Charlie and Jacqueline Hive of Phoenix found the white metal piece, which had fallen in their backyard on Friday, CBS 5 reported, contains verbs in the following tenses in this order. Contém verbos em tempos verbais na seguinte ordem. Gente, quais são os verbos aqui? A gente tem found, a gente tem had fallen e a gente tem reported. Vamos começar pelo reported, que ele é o mais simples. Ele termina em ED, porque ele é um verbo regular, que ele já está contando pra gente que ele é um verbo que está no passado, por conta dessa terminação. Então, a gente já pode eliminar a letra D, que diz que ele é present perfect, e não é. Ele é simple past. Agora, olhando aqui o found, a gente sabe que o found é passado de find, que é o verbo encontrar. E aí, por ele ser um verbo regular, ele não ganha ED igual reported. Ele muda, ele vira found, mas isso aqui é passado simples, não é present perfect. E agora, a gente tem que definir se had fallen é past perfect ou present perfect. Gente, present perfect, ele é sempre have ou has mais o particípio. No caso ali, a gente teve had mais particípio. E aí, se tem had e esse had é passado, então isso significa que é o past perfect e não o present perfect. Então, letter A, letra A, é o gabarito dessa questão.
In the sentence, na frase, Charlie and Jacqueline High of Phoenix found the white metal piece which had fallen in their backyard on Friday, CBS 5 reported. In bold in the text, choose the alternative that contains a verb connected to the action that happened first. Então, a gente tem que escolher a alternativa ali que tem um verbo que está conectado à ação que aconteceu primeiro. Gente, essa questão parece um pouco confusa, sim, de primeira, mas aí se a gente lembra da regra do uso do passado perfeito, do past perfect, ela fica simples. O passado perfeito, em que situação ele é utilizado? Imaginem isso aqui como uma linha do tempo, onde a gente tem o presente, né, o hoje, a gente tem o passado e a gente tem algo que aconteceu mais no passado ainda. E aí, se eu quero te contar essas duas ações, eu não posso usar simple past em todas elas. Eu uso simple past na mais recente, mas na que aconteceu primeiro, a gente usa o past perfect. Então, quando ele pergunta de uma ação que aconteceu primeiro, ele quer saber a que foi mais no passado. Então, ele quer a ação que esteja no past perfect. E aí, olhando a frase e olhando também o que a gente viu na questão 37, a gente vê que past perfect foi o had fallen. Então, qual é a ação que aconteceu lá no passado? Cair. Então, a letra C, letra C, é o gabarito da questão 38. Read the text and answer questions 39, 40 and 41. Leia o texto e responda as questões 39, 40 e 41. How old is the moon? Qual a idade da Lua? In 1972, during the Apollo 17 mission, astronauts collected soil and rock samples from the moon. Em 1972, durante a missão do Apollo 17, os astronautas coletaram amostras de solo e rochas da Lua. Recently, scientists analyzed zircon crystals within a rock collected by astronaut Harrison Schmitt, shedding light on the moon's age and formation. Recentemente, os cientistas analisaram cristais de zircão de uma rocha coletada pelo astronauta Harrison Schmitt, levando ali sabedoria, levando luz à idade da Lua e da sua formação. Their findings indicate that the moon is approximately 40 million years older than previously believed. Os seus achados indicaram que a Lua é aproximadamente 40 milhões de anos mais velha do que era se acreditado. Forming more than 4.46 billion years ago, sendo formada há mais de 4.46 bilhões de anos atrás. This insight helps support the theory that a Mars-sized object named Theia collided with Earth during the solar system's early history. Essa ideia ajuda a apoiar a teoria de que um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra durante a formação recente, a história recente do Sistema Solar. This impact sent molten rock into space, forming a debris disk that eventually coalesced into the moon. Esse impacto mandou diversos pedaços de rocha para o espaço, formando ali uma camada de detritos, um disco de detritos que eventualmente se formaram a Lua. Using a method called atom probe tomography, scientists confirmed the age of these ancient zircon crystals. Usando um método chamado de probe atom, tomografia de probe atom, os cientistas confirmaram a idade desses cristais de zircão antigos. These findings are crucial in understanding the moon's role in stabilizing Earth's axis and its impact on our planet's habitability. Bom, esses achados são cruciais no entendimento do papel que a Lua tem em estabilizar o eixo da Terra e os seus impactos na habitabilidade do nosso planeta. The moon's age and formation also hold significance for future deep space explorations by space agencies like NASA. A idade da Lua e a formação dela também tem ali uma significância muito importante para o futuro das explorações espaciais por agências espaciais como a NASA. Bom, gente, na questão 39 a gente tem o seguinte: as palavras, the words, collected and analyzed, coletaram e analisaram. In bold in the text are, que estão em negrito no texto, elas são o quê? Gente, o que essas palavras têm em comum? Ambas terminaram em ed. Isso significa que elas estão no passado simples e são verbos regulares. Logo, falar que elas não são verbos está errado.
Falar que são verbos modais piorou, porque verbos modais é can, could, should, must, e não verbos comuns que ganharam ED. Falar que são verbos irregulares também está incorreto, porque o verbo irregular é aquele que muda sem regra nenhuma. E vejam, esse aqui está seguindo a regrinha do ED. Logo, letter C, letra C é o gabarito dessa questão, porque eles são verbos regulares. E digo mais, verbos regulares no passado simples. According to the text, we can say that. Então, de acordo com o texto, a gente pode dizer que... Bom, gente, aqui a gente tem algumas opções, a gente tem que ver de acordo com a interpretação do texto mesmo. Na letter D, na letra D, the moon was formed 40 million years ago. A Lua foi formada há 40 milhões de anos atrás? Não. A gente viu aqui que a formação dela foi há 4 bilhões de anos, não há 40 milhões de anos. The moon is as old as scientists believe it. A Lua é tão velha quanto os cientistas acreditam? Não, gente. A gente viu aqui que ela foi formada 40 milhões de anos antes do que os cientistas acreditavam. Então ela é mais velha, não tão velha quanto. Aqui na letra B, a gente tem essa alternativa. A gente está dizendo que the moon is older than scientists believe it. A Lua é mais antiga, mais velha do que os cientistas acreditavam. E essa, sim, é a alternativa correta, porque na letra A dizia que a Lua é mais jovem do que os cientistas acreditavam, o que não é verdade. Question 41, na questão 41. The expression, a expressão shedding light, então jogar luz, lançar luz em algo, sublinhada no texto, ela é próxima em significado aqui. Gente, esse shedding light ele é no sentido de botar o foco em alguma coisa, deixar algo mais claro, tornar algo em algo que a gente entenda. Então não é transformar em algo diferente, não é transformar em algo mais estranho, ou em algo diferente, ou em algo mais antigo. E sim transformar em algo claro, algo fácil de se compreender. Acho que essa é a melhor explicação. Então, letter A, a letra A, é o gabarito da questão 41. Questão 42. Without changing the meaning, sem mudança de significado, the phrasal verb in bold in the sentence below can be substituted for. O phrasal verb em negrito na frase abaixo pode ser substituído por She's very upset. Ela está muito triste. Because it's been 1 year since her father passed away. Porque hoje faz 1 ano que o pai dela faleceu. Gente, pass away significa falecer, morrer. Então, não é se mudar, não é chamar e nem tentar algo, mas sim die, morreu. Porque pass away, essa combinação. O que é um phrasal verb? É uma combinação de verbo, no caso aqui o pass, com uma preposição, que quando se juntam, trocam o sentido completamente. Pass seria passar, away seria longe, mas quando a gente junta e usa a expressão pass away, significa morrer, como a letra D contava aqui pra gente. Read the text and answer questions 43 and 44. Então, a gente vai ler esse texto para responder as questões 43 e 44. Fires and hurricanes, incêndios e furacões. In the US, fires burn the West. Nos Estados Unidos, incêndios acontecem, queimam o oeste. Also, hurricanes hit the East. Também furacões atingem o leste. However, extreme weather is more and more usual in all of the world. No entanto, condições climáticas extremas são mais e mais comuns por todo o mundo. Scientists think that human activity brings more extreme weather. The planet's getting warmer. Os cientistas acreditam que a atividade humana está trazendo ali extremismo para o clima. O planeta está ficando mais quente. A study finds that people are responsible for 97% of fires in the US. Um estudo indicou que as pessoas são responsáveis por 97% dos incêndios nos Estados Unidos. Warmer temperatures mean more fires. Temperaturas mais altas significam mais incêndios. The fires start very easily. Os incêndios começam muito facilmente. They are bigger. It is harder to stop them. Eles são enormes, eles são maiores a cada dia. E é mais difícil pará-los. Warmer temperatures also make more hurricanes. Temperaturas mais altas também formam mais furacões. The hurricanes are stronger. Os furacões são mais fortes. It is more common that they get the land. E é mais comum que eles atinjam a terra. They break up houses. Eles destroem casas. They kill people too. E matam pessoas também. Scientists expect more hurricanes this year. The hurricane season ends on November 30th. Os cientistas
esperam mais furacões nesse ano e a temporada de furacões termina no dia 30 de novembro. The words in bold in the text are in the... Bom, as palavras em negrito no texto estão no... Galera, todas essas palavras em negrito têm uma coisa em comum. Elas terminaram com ER. E o que isso significa? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que o more. E em que casos a gente usa isso? Quando a gente faz o comparativo, comparative. Então, não estão na base form, não são a forma básica do adjetivo, não são superlativo e muito menos passado, porque nem verbo eles são. Mas eles estão na forma comparativa, como conta aqui a letra A. Já a questão 44 é uma questão de interpretação de texto. According to the text, we can affirm that. De acordo com o texto, a gente pode afirmar que human beings cannot be held responsible for the fires. Os seres humanos não podem ser responsáveis pelos incêndios. Mentira, eles podem e são responsáveis pelos incêndios. São eles que começam os incêndios. Letter B. Colder temperatures make more hurricanes. Temperaturas mais baixas, mais frias, formam mais furacões? Não. Temperaturas mais altas, mais quentes que formam mais furacões. More hurricanes are expected this year. Mais furacões são esperados para esse ano. E isso a gente viu aqui, ó, numa das últimas frases do texto, que sim, os cientistas esperam que ocorram mais furacões, sim. Então, a letra C está correta. E qual é o erro da letra D, então? A letra D dizia que a temporada de furacões dura o ano todo, o que é mentira. Ela tem um término. O término dela é no dia 30 de novembro. Choose the best alternative to complete the blank. Então, escolha a melhor alternativa para completar o espaço em branco. Kelly in the office when I arrived at home. Kelly no escritório quando eu cheguei em casa. Bom, gente, eu estou descrevendo uma ação que ocorreu no passado quando outra ação aconteceu. Mas aqui reparem que eu não estou no mesmo caso do past perfect, porque aqui rola uma descrição de ação. Eu estou descrevendo, eu estou te contando o que ocorria. Então, por essa razão, por eu estar descrevendo uma ação, a gente precisa de ing. Então, a gente já sabe que pode eliminar work e has worked, porque aqui a gente vai precisar de working. E aí, galera, se eu contei para vocês que é passado, o que a gente escolhe? Is ou was? A gente escolhe was, que é o verbo to be no passado, que combina ali com o pronome, com a pessoa Kelly. Logo, letter D, letra D, é o gabarito dessa questão. Question 46, na questão 46. Choose the correct alternative that shows a modal verb indicating an obligation, que mostra um verbo modal que indica obrigação. Galera, qual é o verbo modal que indica obrigação? Esse verbo modal é o must, só tem ele para esse uso. Então, a gente vai ter que procurar ali a frase que usa. E aí, só para isso, a gente vai ler e conferir também o significado, que é sempre bom, né? Children can practice math during common activities such as baking or dyeing. As crianças podem praticar matemática durante ações comuns como cozinhar. E aí, gente, o can, ele dá essa ideia de poder, mas não é que é obrigado a praticar matemática durante essas ações. Então, a letter A não é o gabarito. They do not need to sit at the table and work with a book. Eles não precisam se sentar à mesa e trabalhar com um livro. Galera, quando a gente usou esse do not need, é tipo de não ter a obrigação. Então, eu não estou contando que é obrigado. E também um outro ponto, do not need não é modal verb, ok? Então, por essa razão, a gente não pode usar essa expressão. Na letra D, it is not an easy task. Não é uma tarefa fácil. Gente, novamente, é uma frase que nem modal verb tem. E letter C, letra C. Parents must be a substitute teacher. Pais devem ser um professor substituto. Então, nessa aqui a gente usou must e está contando que os pais devem, são obrigados a fazer o papel de professores substitutos. Então, a letter C, a letra C, ela combina ali, ela é o gabarito da questão 46. Bom, vamos à questão 47. Choose the alternative in which you can find the past perfect continuous. Escolha a alternativa onde você consegue encontrar o past perfect continuous. Gente, o nome de um tempo verbal, ele diz muito sobre o tempo. Se tem continuous, eu já espero encontrar ing no verbo. Se tem past perfect, eu já espero encontrar had, me confundi na escrita, é had e verbo no particípio. Mais especificamente, esse verbo aqui será
been, porque no past perfect continuous é had been e verbo com ing. Então, vamos ver as alternativas. Letra D. School were open for evacuees. As escolas foram abertas para as pessoas para as pessoas evacuadas serem recebidas. Não tem had, não tem been, não tem ing. More than 50 roads have been closed. Mais de 50 estradas foram fechadas. Até tem o been, mas está combinado com have e não tem ing. Então, isso aqui não é o que a gente precisa. We were laying in bed when I heard sirens. Nós estávamos deitados na cama quando eu ouvi sirenes. Tem ing, mas combinado com were. Isso aqui é past continuous, mas não é past perfect continuous, como a gente precisa. E letra A. About 30 people had been staying on cots outside. Aproximadamente 30 pessoas têm ficado, em cabanas do lado de fora. Bom, tem had, tem been, tem verbo com ing. Isso aqui é o past perfect continuous. Perfeitamente como a gente precisa. E na questão 48, put this statement into the reported speech. Coloque essa frase no discurso indireto. She said, ela disse, I'm feeling good. She's fine. Eu estou me sentindo bem. Ela está ótima. Gente, quando a gente leva uma frase para o discurso indireto, a gente tem que prestar atenção a verbos e pronomes. Então, ela disse. E aí, quando eu conto exatamente as palavras que ela usou, ela fala I, eu. Agora, quando eu vou reportar, she said, ela disse que ela, she, eu tenho que trocar o I pelo pronome, por quem é essa pessoa. Também preciso focar nos verbos. Aqui eu tenho o verbo to be am, que está no presente. Então, eu preciso de verbo to be no passado, porque ela me contou isso e eu estou te contando já em outro momento. Ou seja, o que ela disse ficou no passado. Então, she was, ela estava se sentindo bem. She was feeling good. Agora, ela vai falar de outra pessoa, então a gente pode manter o pronome she, não há problema. E aqui, novamente, verbo to be no presente, is, vai se transformar em was novamente, porque o que era presente vira passado. She said she was feeling good, she was fine. Como na letter D, como a letra D contou para a gente. Então é isso, gente. Essa foi nossa revisão, nosso simulado para a prova da EAR. Eu espero que vocês tenham lembrado de muitas dicas, lembrado ali dos tempos verbais, dos phrasal verbs, dos verbos modais, que são assuntos que a EAR adora cobrar. Até a próxima!